Olá, crianças! Bom estar novamente aqui com vocês. Tia Fabiana continuou com muita saudade de vocês. No último encontro, quem esteve aqui, fiquei sabendo, foi o Nick, nosso amigo. Contou uma história sobre a mãe dele, muito bonita, e mostrou também para vocês o presente que ele ia dar para a mãe dele. E era um presente que vocês também podem dar todos os dias para a mãe de vocês, não é mesmo? Eu espero que vocês estejam dando esse presente para as mães, para os pais também, claro, de vocês. Porque a Bíblia, aqui em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias aqui na terra. Olha, devemos honrar os nossos pais. E honrar quer dizer tudo aquilo que o Nick falou. É amar, é obedecer, é agradecer, ser grato, não é mesmo? Tudo isso. Honrar é sempre obedecer, respeitar os nossos pais. E a Bíblia fala que devemos fazer isso. Sim, devemos estar sempre honrando e obedecendo aos nossos pais. Pois afinal, a família é muito importante. Os nossos pais são muito importantes nas nossas vidas. A família foi algo criado por Deus, foi um projeto de Deus. Sim, a família foi criada por Deus. Vocês lembram lá no início, na história da criação do mundo, como tudo aconteceu? Vocês lembram como? Deus criou o mundo, criou todos os animais, criou todas as plantas, tudo que existe, o sol, as estrelas, tudo. E depois ele criou o homem e a mulher. Olha aí, criou a primeira família. Sim, Deus criou a primeira família. Criou Adão, o primeiro homem, e depois criou Eva, a primeira mulher. Eva para ser a companheira, a esposa, né, de Adão. Estava criada aí a primeira família. Deus tinha criado aí a primeira família, Adão e Eva. E Adão e Eva agora viviam lá, num lindo jardim que Deus havia criado. Deus estava sempre lá com eles, conversando, passeando pelo jardim. E Deus deu uma ordem para eles, que eles poderiam comer de todas as árvores, de todas as frutas que existiam naquele jardim. Mas de uma árvore, de uma fruta, eles não poderiam comer. E eles deveriam obedecer, porque se desobedecessem, eles sofreriam um castigo. Então, Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. Que pena. Eles resolveram desobedecer. Eles não quiseram obedecer, decidiram desobedecer a Deus. E como Deus tinha falado que haveria um castigo para isso, Adão e Eva foram expulsos daquele lindo jardim que Deus havia feito com tanto amor para eles. Eles foram expulsos do jardim. Sim, foram expulsos agora. Eles teriam que trabalhar para poder comer. Eles teriam que viver longe da presença de Deus. E a vida deles agora é triste,
porque eles tinham desobedecido a Deus. Eles conheciam agora o pecado. E o pecado traz tristezas para as nossas vidas. Às vezes, crianças, é difícil para nós também, não é verdade? Às vezes, quando o papai ou a mamãe dá uma ordem, fala que não pode, às vezes é difícil obedecer, não é verdade? Mas a palavra de Deus, como já lemos, fala que devemos honrar os nossos pais. E honrar significa obedecer, mesmo que seja difícil. Devemos escolher obedecer. Sim, devemos escolher obedecer aos nossos pais. A Bíblia que fala que devemos honrar aos nossos pais. Adão e Eva decidiram não obedecer. E agora o pecado estava em suas vidas. Agora eles estavam longe de Deus. Sim, eles estavam longe daquele jardim maravilhoso que Deus tinha feito para eles, onde Deus estava com eles todos os dias. E agora eles estavam longe de tudo aquilo, longe de Deus. O tempo passou, Adão e Eva tiveram 2 filhos. Tiveram Caim e depois tiveram Abel. Olha a família que Deus criou crescendo. Agora tem filhos. Os filhos cresceram, um se tornou pastor de ovelhas e o outro se tornou agricultor. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Essas crianças já nasceram também pecadoras. Sim, a partir do pecado de Adão e Eva, todos agora nasciam pecadores. E o coração de Caim se encheu de pecado, de inveja, de ciúme do seu irmão, de raiva, de ódio. Então um dia ele matou o seu irmão por causa do pecado que estava em seu coração, por causa do ciúme, da inveja. Não devemos cultivar esses pecados em nossos corações, crianças. Devemos amar os nossos irmãos. Deus manda que amemos uns aos outros. Por causa do pecado de Caim, por causa da morte do seu irmão, Caim teve que ir embora. Seu irmão estava morto. E Caim teve que ir embora. Deus o expulsou da terra, onde ele de junto dos seus pais. Caim teve que ir embora para uma terra muito distante. Adão e Eva, a tristeza mais uma vez tomou conta de seus corações, por causa do pecado. Agora eles estavam sofrendo mais uma vez, porque um filho estava morto e o outro tinha que viver longe deles. Como é triste, como o pecado traz tristezas para as nossas vidas, traz destruição, traz separação entre as famílias, não é verdade? Isso ainda acontece hoje, o pecado traz tudo isso para as nossas vidas. O tempo passou, Adão e Eva tiveram outros filhos, esses filhos tiveram filhos, todos foram nascendo já pecadores, mas foram tendo filhos e as pessoas foram aumentando. Já existia muitas pessoas na terra, mas as pessoas todas já nasciam com pecado. Todas, naquela época, ninguém queria saber de Deus e todas estavam vivendo assim, brigando, xingando, sendo desobedientes, maltratando uns aos outros, não amando uns aos outros. Eles estavam vivendo assim, todos em pecado, não queriam saber de Deus.
só desobedeciam, só faziam mal, um mal uns para os outros, mal para os animais. Eram pessoas más, não queriam saber de Deus. Então, Deus se entristeceu, Deus ficou muito triste e decidiu que iria destruir todas as pessoas, queria destruir todas as coisas sobre a face da terra. Mas Deus encontrou um homem que era fiel a ele, um homem que o amava, um homem que o adorava, que era obediente a ele. Esse homem, junto com a sua família, servia a Deus, obedecia a Deus, estava fazendo a vontade de Deus, estava sendo obediente a Deus. Então Deus resolve que não iria destruir esta família, que era obediente a ele. E Deus então fala com esse homem: Noé, você irá construir um barco, um grande barco. Então Noé obedece a Deus e junto com seus filhos, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Junto com seus filhos, Noé começa a construir esse barco. Mesmo as pessoas daquela época chamando Noé de louco, falando que Noé estava louco, estava construindo um barco em cima de uma montanha onde não havia água. Olha só, todos estavam rindo de Noé, todos estavam falando que Noé estava louco. Noé falava para as pessoas que Deus iria destruir tudo, que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Mas as pessoas não queriam saber de Deus. As pessoas só desobedeciam, as pessoas só faziam mal. Elas não queriam saber de Deus. Mas Noé, mesmo assim, Noé resolveu ser obediente. Noé decidiu que iria obedecer a Deus, que iria fazer aquele barco e iria esperar em Deus. Noé construiu aquele barco. Quando terminou, Deus mandou todo um casal de cada animal para entrar ali, naquela arca. Os animais foram entrando na arca. Os animais foram obedecendo a Deus e entrando na arca. Os animais entraram na arca. Deus mandou Noé também entrar na arca. Noé entrou para dentro da arca. A sua família entrou com ele. Sua família entrou com ele. Deus fechou a porta da arca e a partir de então a chuva começou a cair e choveu por muitos dias, e tudo que estava fora da arca ficou destruído pela chuva, tudo foi morto. Somente quem estava dentro da arca se salvou. Somente Noé e sua família, que estava dentro da arca, junto com os animais, se salvaram. A chuva passou. Noé, sua família, todos os animais saíram da arca e louvaram e agradeceram a Deus por ter conservado a vida deles, por ter livrado eles da morte. Deus então coloca no céu um lindo arco-íris
que dizia para Noé, para sua família e para todos nós, que Deus não iria mais destruir a terra com água. Aquela era uma promessa, um acordo de Deus com todos nós, com todas as pessoas. Ah, que felicidade! Como é bom ser uma família obediente a Deus. Nós vimos que a família de Adão não foi obediente a Deus e sofreu muito. Foi castigada, foi expulsa do jardim, ficou longe de Deus. Seu filho matou o irmão por causa do pecado, porque foi desobediente a Deus. Mas a família de Noé foi obediente. Noé foi obediente a Deus. A sua família foi obediente a Deus. E Deus os livrou da morte. Deus salvou a vida de Noé e de sua família daquele grande dilúvio. Todas as outras coisas, tudo morreu, tudo pereceu. Mas a família de Noé foi salva. Deus criou a família perfeita, mas o pecado trouxe castigo, trouxe destruição. Mas Deus continua amando as famílias. Deus ama a sua família. Deus quer ver a sua família feliz, unida. E para isso, nós precisamos amar primeiramente a Deus e obedecer a sua palavra. Sim, a palavra de Deus fala que o papai deve amar a mamãe deve amar o papai. Os dois irão amar os seus filhos. Os filhos devem amar, respeitar, honrar os seus pais. Os irmãos devem amar uns aos outros. É isso que a palavra de Deus fala que devemos fazer. Então, você, criança, honre os seus pais, ame os seus irmãos. Sejam uma família que obedece a Deus e Deus irá abençoar. Quero convidar você neste momento, nós vamos orar, agradecendo a Deus por nossas famílias e pedindo a Deus que continue abençoando as nossas famílias e que nos ajude sempre a sermos obedientes, a honrar os nossos pais, né? Sendo obediente, amando, sendo gratos. Em tudo, devemos sempre honrar os nossos pais, ser uma família, ser crianças obedientes a Deus. Assim como a família, assim como Noé e sua família foi, obedientes a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, obrigada, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança que nos assiste. Obrigada, Senhor, pelo teu amor para com as nossas vidas, para com a vida das nossas famílias. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando sabedoria para fazermos as coisas certas, para estarmos sempre te agradando, sempre fazendo as coisas certas, sempre dizendo não ao pecado, para que possamos ser uma família que agrade ao Senhor, uma família obediente, uma família que serve ao Senhor e que é abençoada por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, continue abençoando a vida de cada criança, a vida de cada família que nos assiste, continue dando sabedoria para que sejamos sempre famílias obedientes a Ti, servas do Senhor, ó Pai. Assim como Noé foi obediente, também possamos ser obedientes a Ti, ó Pai. Fique conosco, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. É em nome de Jesus que nós choramos, hoje e sempre. Amém. Eu me despeço de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a vida de cada família de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau, crianças.